Em 1850, esse rapaz aqui se chamava Eusébio de Queiroz e ele criou uma lei chamada lei, senador, né? Lei Eusébio de Queiroz. Ali, naquele período, o Brasil vivia um momento ali decisivo, ali enfrentando várias pressões internas que clamavam ali por mudanças profundas na estrutura social e econômica do Brasil. O Brasil crescendo como nação ali no segundo reinado, melhorando a parte educacional, melhorando a parte comercial, parte econômica, saúde pública. Já tinha criado banco, você já estava realmente com cara de país, melhorando a marinha, melhorando várias coisas. O exército não, o exército estava uma merda naquela época, mas melhorando a marinha mercante, melhorando o comércio internacional, melhorando várias coisas. E período ali da questão Christie, isso aí. Tinha uma pressão inglesa sobre a questão da escravidão, mas quem acompanhou de perto aí a história toda da Eusébio de Queiroz, a gente viu que a pressão inglesa chegou depois do que a gente já tinha começado como brasileiro esse movimento. Então não teve. Muita gente tenta contar a história dizendo que essas coisas aconteceram por causa da pressão inglesa. Mentira, mentira absoluta, mentira. Então, no centro dessas transformações ali da época, estava essa questão do tráfico negreiro, uma prática que por muitos séculos sustentou a economia aqui do Brasil, impôs um fardo, cara, insustentável sobre milhões de africanos que eram escravizados pelos islâmicos. Cara, tem um livro aqui que está na minha fila de leitura, que é um livro chamado o seguinte, tá ali, ó, Escravo Cristão, Senhor Muçulmano. Tô vendo lá na estante o livro aí me olhando, que fala sobre essa questão do a escravidão muçulmana, que matou mais que a Segunda Guerra Mundial, né? E fora as mutilações nas mulheres, nos homens. Eram desses muçulmanos que os portugueses compravam os escravos da África. O português não ia lá na aldeia fazer alguém de escravo, não. Já existia um comércio de escravo ali, milenar. E isso não exime a culpa dos portugueses, tá? Só história. E o tráfico negreiro, essa prática que durou um tempão aí, muitos séculos, e para o Brasil era uma realidade brutal e desumana, responsável aí por trazer cerca de, ao longo do todo o tempo, 4 milhões de africanos vieram parar no Brasil, ao longo de 3 séculos. Somente entre 1800 e 1850, somente nos 50 anos antes dessa lei, do Eusébio de Queiroz, 1,5 milhão de africanos entraram no Brasil. A necessidade de manter a produção agrícola, especialmente nas plantações de açúcar, café, a expansão disso alimentava essa demanda constante por mão de obra escrava. Tá? No entanto, ali no meio do século XIX, já desde o início do século XIX, e eu arrisco até dizer, desde a chegada da família real, já tinha, Dom João VI já tinha falado sobre isso, Dom Pedro I já tinha falado sobre isso, e a gente está aqui no segundo reinado, né, do neto de Dom João, que era Pedro II, e havia um consenso crescente na sociedade que escravos precisavam de liberdade e essa coisa do comércio tinha que ser interrompido. Não apenas por questão humanitária, mas também porque começava a tornar a nossa sociedade dependente daquilo não era sustentável. Você tem uma enorme população de escravos, você precisa ter uma população comum, natural, de consumidores, de eleitores, cidadão comum, e não a chaga da escravidão sendo a maioria da população. E não era, né? Mas era muito grande, principalmente no mercado de trabalho. Então, o Eusébio de Queiroz era ministro da Justiça, ele assumiu ali a responsabilidade de enfrentar essa questão diretamente, conversou com Pedro II, foi lá, conseguiu o ambiente, montar um ambiente favorável, conversou com seus pares. Então, ele colocou a lei para votação, a lei foi aprovada, a lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. Não poderia mais entrar escravos.
Quem assistiu a minha aula aqui exclusiva para membros aqui, para você que é membro, se você não é membro e está assistindo a gente aqui, considere se tornar membro, só clicar aqui no botão. Tem uma aula inteira sobre a questão Cristo, deve dar quase 2 horas de aula, em que eu entro em detalhes sobre estatísticas do tráfico negreiro nessa época, tal, como é que estava antes da Eusébio de Queiroz, a pressão inglesa, se tinha resultado, não tinha resultado, veio Eusébio de Queiroz, o negócio dá uma desabada em números, tal, tá tudo lá, e depois isso ativa o mercado interno de escravo, beleza, tá lá na aulinha. Então, a lei tinha como objetivo fechar todas as formas de importação de escravos. Não ia mais entrar escravos. E punição severa, penalidade severa para quem fizesse essa prática, que a partir daquele momento se tornava ilegal. E as autoridades ali foram instruídas a apreender os navios negreiros todos e punir severamente qualquer um que estivesse envolvido no comércio. Ou seja, o comércio escravo pelo Atlântico acabou. E as consequências da lei foram imediatas. Tá? Em poucos anos, o número de escravos caiu, importação de escravo, caiu a zero. Acabou. Acabou. Importação de escravo. Você recebia uma média de 50 mil escravos por ano. O negócio foi a zero. Acabou. Então, embora a lei não significasse o fim da escravidão, ela interrompeu o fluxo de alimentação da escravidão. Aí o escravo interno passou a ser muito mais valorizado. Várias coisas mudaram por conta disso. Como não tinha mais alimentação, o valor da mão de obra ficou muito mais caro do escravo. E muitos donos de escravo passaram a cuidar deles como se fosse um patrimônio. Ter mais cuidado com aquela mão de obra, né? Os fazendeiros passaram a enfrentar tremenda dificuldade, porque numa região que estava ruim a parte agrícola, o cara tinha escravo sobrando, acabava vendendo. E às vezes não, às vezes ele podia estar numa região que tinha alta demanda de mão de obra, porque estava bombando, e o cara ia num outro fazendeiro menor, pô, me vende os escravos aí, me dá uns 10 aí, que eu tô precisando de gente lá, tal. O cara virou um bem que as estimativas que são feitas hoje é que um escravo passou a valer o mesmo que um carro zero. Então, quando o escravo fugia, o dono lá mandava o capataz ir atrás, não é porque ele era malvadão, não, é porque 100 mil reais correu pela floresta. O cara mandava buscar os 100 mil reais lá. Isso fazendo análise usando o chapéu do fazendeiro da época lá, tá? Então, sem nenhum tipo de anacronismo. E essa lei movimentou tremendamente o movimento interno pela abolição da escravidão, pelas novas fases. Nessa aula que eu faço da questão Cristo, no final da aula, eu mostro 70 anos aí praticamente de atividade parlamentar brasileira, com várias ações que foram minando a escravidão, minando. 60 e tantos anos aí de o político e a sociedade brasileira indo lentamente minando até que a gente chega em 1888. Então foi o momento em que o Brasil começou a romper essas correntes aí contra a escravidão, preparando aí para o futuro. Dom Pedro II teve um papel indireto, mas significativo aí na Lei Eusébio de Queiroz. Como imperador do Brasil, ele foi uma figura central do governo durante esse período, exerceu influência sobre as políticas do império, incluindo a questão do tráfico negreiro, que ele era tremendamente contra. Dom Pedro II, conhecido ali pelo seu caráter progressista e a sua preocupação com a moralidade pública, estava consciente da necessidade de modernizar o Brasil, lidar com a questão da escravidão, que era cada vez mais vista como um cancro, algo que tinha que ser realmente extirpado, acabar com isso de qualquer jeito. Então, em 1848, quem nomeou Eusébio de Queiroz e deu para ele poder como ministro da Justiça para seguir na direção da Eusébio de Queiroz foi Pedro II, tá? Quietinho no canto dele. O Eusébio de Queiroz era um cara de confiança do imperador, tremenda confiança.
tinha aí essa tarefa de enfrentar esse desafio, enfrentar o comércio de escravos, enfrentar os fazendeiros. Pedrão pegou o cara, meu amigo, você não vai ser o senador, você vai ser o ministro da Justiça. Eu vou te dar o maior pedaço de pau para você carregar. É o que você vai bater, é o que dói mais. E ele conseguiu, tá? Mas aí, uma coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Eu estava procurando, eu sei que teve um período ali depois, 1871, que ontem eu passei, sem brincadeira, eu passei mais de uma hora fazendo isso, gente, daqui da live, na preparação da live. Passei mais de uma hora fazendo isso e não consegui terminar, não consegui fazer. Porque eu fui consultar um livro que eu tinha aqui e esse livro me dizia que o Eusébio de Queiroz estava presente no evento onde a princesa Isabel fez o juramento diante do Senado. Essa imagem demora um pouquinho porque ela é bem grande e pesada. Ele fez o juramento ela fez o juramento diante do Senado para que ela se tornasse herdeira presuntiva de Pedro II, ou seja, foi um momento na vida da Isabel, a menina Isabel, que já estava casada ali com o Conde D, já tinha alguns anos, já era mulher Isabel, mas porém nova, estava com 25 anos aí na época, e ela estava nessa foto prestando o juramento aí. E a informação que eu tinha é que no quadro do Meirelles, você tinha a cara lá do nosso querido Eusébio de Queiroz. Cara, eu passei aqui boas horas procurando a cara do Eusébio aqui na multidão. Um a um, cara, não encontrei de jeito nenhum. Tá aqui, ó, Isabelzinha, ó. Vocês vão ver que Isabel tá novinha aqui. Eu acho esse quadro lindo, cara. Tem muita coisa. Ele diz muita coisa, esse quadro. Isabel novinha ali. Eu fui passando lá cada um dos senadores. Tô olhando todo mundo. Isabel tá aqui, cara. O Meirelles era um pintor realmente excepcional. Galera nas galerias ali. Cara, que cena, né, cara? Isso aqui daria um tremendo filme, né? Que eu falo pra vocês sobre a história do Brasil, daria um filme belíssimo. Porque nesse juramento aqui da Isabel, quando ela se tornou oficialmente herdeira presuntiva do trono, apta a receber ali, exercer também as funções do pai como regente. Não era rainha, né? Ela fez um juramento onde ela estava ali com a mão ali na Constituição, na Bíblia, fazendo o juramento como regente, de respeitar ali o pai e ficar no lugar dele num impedimento, um problema de saúde, numa viagem. Então ela se tornou apta a ficar no lugar do pai na ausência dele. Isso se chama de juramento oficial de herdeira presuntiva. E a Isabel assumiu essa regência que ela jurou nessa ocasião em 3 vezes. Então, 3 geadas de Dom Pedro posterior. E nessa função que ela assinou a Lei Áurea, na terceira regência. Inclusive tem um outro livro aqui para Conselho aos Governantes, que tem uma cartinha. Pô, podia trazer isso para vocês. Tem uma cartinha que o Pedro II manda para Isabel, quando ela vai ser regente, com dicas de gestão do governo e tal. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Aí ele fala lá, cuidado com as obras públicas. A galera gosta da mamonha. Você tem que ver as dicas dele, como que são atuais as dicas. Você vê que nada muda. Então, fora essa questão aqui desse período aí na história do Brasil, onde o nosso Senado era repleto de uma aristocracia que eram os melhores. Para você estar aqui, meu amigo, para você estar aqui, você era um cara bom. Eusébio de Queiroz, para ser escolhido por Pedro II para ser o ministro da Justiça, o cara tinha que ser, assim, quase que canonizado, um cara sensacional. Então, aqui nesse quadro, eu fui passando para procurar o Eusébio de Queiroz. Pô, eu fui dando de cara ali com vários conhecidos, né? Porque o quadro é sensacional. Deixa ele carregar aí mais um pouquinho.
quadro é sensacional. Eita, peraí. Deixa ele voltar. E fui passando ali pelas pessoas. Aqui, ó. Galeria. Venho pra baixo aqui. Porra, quem é esse aqui de frente? Duque de Caxias, cara. Você vai passando ali, você vai encontrando um monte de conhecido. O Meirelles pintava muito bem, né? Conseguia botar ali a expressão do rosto certinha de todo mundo com tinta, cara. Isso aqui é uma arte belíssima. Pintar é um negócio sensacional. Então fui revendo aqui, revendo, e lembrando aqui, ó, deixa eu parar aqui no Caxias. Você vê uma sala repleta com os maiores nomes do Império na época. Cara, todas pessoas de um quilate. Um senador hoje não é assim, a pústula da bunda de um cara desse aí. Que época que nós vivemos, cara. Que época foi essa, né? Então, o Senado, que já teve Zé Bonifácio. Bonifácio foi senador vitalício. Cara, esteve aí no Senado Visconde de Mauá, Barão de Cotegipe, Marquês de Paraná, Visconde de Uruguai e Duque de Caxias aí, Conselheiro Antônio Prado, Joaquim Nabuco. São os títulos, né? Porque era o Irineu Evangelista de Souza, Visconde de Mauá, João Maurício Vanderlei, Barão de Cotegipe, Honório Hermito Carneiro Leão, Marquês de Paraná, Paulino José Soares de Souza, Luiz Alves de Lima e Cima, meu Lima vem do Lima dele, sou penta sobrinho neto desse homem aí, grande brasileiro, José Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, Joaquim Nabuco, tá? Pessoas assim de uma dimensão, cara, não tem. Sem falar, deixa eu voltar aqui pro tamanho original da imagem, sem falar de uma outra lista. Olha que interessante. Uma única mulher, 300 homens ali, e vem as feministas falar de empoderamento. E todo mundo ali em devoção à princesa. O pessoal adorava a princesa Isabel. Sabia que ela era justa, honesta, muito religiosa, mãe, esposa, uma tremenda mulher. Todo mundo ali. Quase adoração ali. O pessoal respeitava demais. Levanta a mão para essa mulher ali dentro desse salão para tu ver se não ia surgir uns 30 caras de espada na mão para apertar teu pescoço. Caxi, então, ia cuidar de você depois com todo carinho, tá? Todo carinho. Tá ali presente. Fiador aí do Império, um cara sensacional também. Então, você tinha, além dos senadores, você tem que pensar o seguinte, Pedro II ainda escolhia os melhores. Isso é uma aristocracia. A aristocracia é a escolha dos melhores para governar. Então, esse corpo político, ao longo dos anos, foi minando a escravidão. O Brasil foi melhorando. A República é uma farsa. A gente sabe que é uma farsa. E você tem que pensar o seguinte, nessa estrutura política ainda tinha um negócio chamado Conselho de Ministros. Você tem o imperador, você tem lá o Conselho de Ministros, e você tem o presidente do Conselho de Ministros, que era um cara escolhido, que era o top. Era o Epaminondas. O cara escolhido pelo imperador para ser o chefe de governo, cara, era um cara top do top, do top, do top, do top, do top. Reputação ilibada. Cara que a gente não tem hoje. Não tem hoje. Dificílimo. Então, nessa lista aí de presidente do conselho, tem que falar, já tinha um Senado maravilhoso, ainda tinha os ministros que eram escolhidos ali e tal, o presidente do conselho, que eram pessoas também do mais alto gabarito ali, o Visconde de Itaboraí foi presidente, Visconde de Uruguai, o Marquês de Olinda, Marquês de Paraná, Visconde de Abaeté, Marquês de Caxias, depois Duque de Caxias. Em 2 momentos ele foi presidente também ali do Conselho de Ministros. Visconde do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos. O Visconde de Sinimbu, José Antônio Saraiva.
Visconde de Inhaúma, Visconde de Ouro Preto. Ouro Preto, a história do Ouro Preto é sensacional para você compreender o surgimento da República. É muito importante. Está na minha aula aí sobre a farsa do 15 de novembro, exclusiva para membros aí. Visconde de Paranaguá, Visconde de Pelotas. Uma qualidade que existe. Brasileiros com esse nível Epaminondas, esse nível moral, intelectual, existem. Eles estão fora da política porque a política só atrai merda. Então, o Brasil tem essa reserva moral. Ela só está fora da política. Você consegue pensar na sociedade, todo mundo conhece alguém que teria uma estatura para estar aí. Só a pessoa não quer, não gosta. Então, foi esse parlamento, claro que foi 20 anos antes disso aqui, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, foi essa estrutura política, esse parlamento, esses inúmeros brasileiros que a gente nunca ouviu falar, vários aí que a gente nunca ouviu falar, tá? Como é comum na história, a história é feita por um monte de gente que você nunca ouviu falar, e a gente ainda está fazendo história hoje com um monte de gente que você nunca ouviu falar. São essas pessoas que participam e constroem aquilo que é virtuoso nas sociedades. Geralmente não é com os nomes mais conhecidos, porque infelizmente a humanidade tem esse problema, né? O que entra para a história são os piores. Você abre o livro lá, tá falando do Hitler, tá falando de Napoleão. A Hollywood vai fazer um filme, é do Hitler, é do Napoleão, tá? Até o Churchill tem um monte de crime também, não é flor que se cheire, não. E tá lá, pá, 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 pá. E cadê aqueles pequenos? Cadê os outros que não apareceram? Os outros protagonistas aí, né, da história. A história tá cheia de protagonistas que não aparecem. Tendo a oportunidade, eu tô sempre trazendo aqui o nome de alguns para vocês, porque embora o Gandalf fala isso no Senhor dos Anéis, o Tolkien falava isso através do Gandalf, a gente comentou ontem do Tolkien, o Gandalf falando pro Frodo que quem gira a roda do mundo, o Frodo se lamentando que ele era só um hobbit, era pequenininho e tal. Aí ele fala, pô, mas Frodo, mas quem gira a roda do mundo são os pequenos, porque os grandes estão ocupados ali tentando olhar adiante, para onde que todos vão e tal, mas quem está fazendo a rodinha girar somos todos nós, que fazemos parte da história. E, tendo a oportunidade, eu sempre vou trazer aqui a história de alguma coisa relativa a isso. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.